Quando um relacionamento termina, muitas pessoas acreditam que cada um simplesmente segue seu caminho. Em relações saudáveis, isso frequentemente acontece com o passar do tempo. Mesmo que exista tristeza, saudade ou um período de adaptação, a tendência é que a atenção aos poucos seja direcionada para a própria vida. Porém, quando estamos falando de um narcisista ciumento, a situação pode seguir um caminho diferente. Mesmo não estando mais com você, ele pode continuar observando seus movimentos, demonstrando curiosidade sobre sua vida e tentando descobrir o que está acontecendo com você. E o mais importante é entender que isso nem sempre significa amor ou desejo genuíno de reconstruir a relação. Muitas pessoas ficam confusas quando percebem esse comportamento. Afinal, se a relação terminou, por que ele continua acompanhando o que você faz? Por que demonstra interesse em saber com quem você está, onde está ou como está vivendo? A resposta nem sempre está ligada aos sentimentos que normalmente associamos a um relacionamento. Em muitos casos, o que está em jogo é a dificuldade de aceitar que uma pessoa que antes fazia parte do seu universo emocional agora possui uma vida própria, independente e fora do seu alcance. Essa realidade pode ser mais desconfortável para o narcisista do que parece à primeira vista. Durante um relacionamento, existe uma familiaridade natural. O casal compartilha informações, rotinas, experiências e planos. Mesmo quando a relação possui problemas, ainda existe uma sensação de conhecimento sobre a vida do outro. O término rompe essa condição. De repente, você passa a tomar decisões sem que ele saiba. Conhece pessoas sem que ele participe. Vive experiências que já não passam pelo filtro da relação. Para muitas pessoas, isso é apenas uma consequência normal do fim. Para um narcisista ciumento, porém, essa perda de acesso pode gerar um incômodo significativo. Uma das razões para isso acontecer é que ele pode continuar enxergando você através de uma lógica que não corresponde mais à realidade. Embora a relação tenha terminado, parte da sua mente ainda pode considerar sua vida como algo que deveria permanecer de alguma forma conectado a dele. Não estamos falando necessariamente de posse no sentido literal. Estamos falando de uma expectativa psicológica. Durante muito tempo, ele esteve acostumado a saber o que acontecia com você. Quando esse acesso desaparece, surge uma sensação de desconforto porque uma referência importante deixa de existir. É por isso que alguns narcisistas continuam observando mesmo sem se aproximar diretamente. Eles acompanham redes sociais, perguntam sobre você para conhecidos em comum ou demonstram interesse por informações que aparentemente não deveriam mais importar. Para quem observa de fora, isso pode parecer contraditório. Afinal, se a relação acabou, por que continuar prestando atenção? A resposta está justamente na dificuldade de aceitar que você se tornou alguém cuja vida já não pode ser acompanhada da mesma maneira. A curiosidade não surge apenas sobre o que você está fazendo. Ela surge porque ele está tentando entender uma realidade sobre a qual já não possui acesso direto. Outro ponto importante é que o ciúme nem sempre está ligado à vontade de voltar. Muitas pessoas cometem esse erro de interpretação. Elas acreditam que, se o narcisista continua observando, é porque ainda está apaixonado. Em alguns casos, sentimentos podem existir. Porém, muitas vezes, o principal fator não é o amor. O principal fator é a dificuldade de lidar com a ideia de que você está seguindo em frente sem a presença dele. São coisas diferentes. Uma pessoa pode sentir ciúme, não porque deseja reconstruir uma relação, mas porque não gosta da ideia de ter perdido espaço na vida de alguém. Existe também um aspecto relacionado à previsibilidade. Durante o relacionamento, o narcisista sabia mais ou menos como sua vida funcionava. Conhecia suas reações, seus hábitos e grande parte do seu cotidiano. Depois do término, essa previsibilidade desaparece. Você passa a fazer escolhas que ele não acompanha. Isso cria uma espécie de vazio de informação. E para alguém que gosta de entender o ambiente ao seu redor, essa ausência pode gerar inquietação. Observar passa a ser uma maneira de reduzir essa sensação de desconhecimento. Muitas vezes, essa observação acontece de forma silenciosa.
O narcisista pode não demonstrar interesse abertamente, pode até agir como se estivesse completamente indiferente, porém, ao mesmo tempo, continua prestando atenção. Isso acontece porque admitir essa curiosidade poderia entrar em conflito com a imagem que ele deseja transmitir. Por isso, ele prefere observar à distância. Dessa forma, obtém informações sem precisar reconhecer abertamente que continua interessado no que acontece com você. Outro detalhe que costuma passar despercebido é que a simples existência de uma vida feliz e independente pode despertar curiosidade. Quando você continua crescendo, criando novos projetos e vivendo experiências sem depender da presença dele, você se torna uma prova concreta de que a história não terminou da maneira que ele imaginava. Em vez de permanecer emocionalmente preso ao passado, você continua avançando. E essa continuidade chama a atenção porque desafia expectativas que talvez ele tivesse sobre como as coisas aconteceriam depois do término. Isso é especialmente verdadeiro quando o relacionamento terminou acreditando que você permaneceria emocionalmente ligado a ele por muito tempo. Em alguns casos, o narcisista imagina que continuará ocupando um lugar central na sua vida mesmo após a separação. Quando percebe sinais de que isso não está acontecendo, sua atenção pode aumentar. Não porque ele controla seus sentimentos, mas porque está tentando entender uma mudança que não corresponde ao cenário que imaginava. Também é importante entender que observar não significa necessariamente compreender. O narcisista pode acompanhar sua vida e ainda assim interpretar tudo através das próprias expectativas e crenças. Se vê você feliz, pode acreditar que está fingindo. Se percebe que está seguindo em frente, pode imaginar que é apenas uma fase passageira. Muitas vezes, ele filtra a realidade de uma forma que protege sua própria visão dos acontecimentos. Isso ajuda a explicar por que algumas pessoas continuam observando durante muito tempo sem realmente aceitar o que estão vendo. À medida que o tempo passa, porém, alguns fatos se tornam difíceis de ignorar. Novas amizades aparecem, novos objetivos são alcançados, novas experiências acontecem. Sua vida continua avançando, e quanto mais essa evolução se torna evidente, mais difícil fica sustentar determinadas interpretações. É nesse momento que a simples observação começa a produzir algo mais profundo. Afinal, acompanhar a vida de alguém é uma coisa. Ver essa pessoa construindo felicidade sem sua presença é outra completamente diferente. E é justamente aí que começa um conflito psicológico que muitos narcisistas têm dificuldade em admitir, porque observar você à distância é apenas o primeiro passo. O verdadeiro impacto surge quando ele percebe que você não apenas seguiu em frente, mas também está encontrando realização, crescimento e novos motivos para sorrir sem precisar dele. Enquanto o narcisista apenas observa sua vida de longe, ainda existe espaço para imaginar diferentes explicações sobre o que está acontecendo. Ele pode acreditar que você está apenas ocupando o tempo, que está tentando demonstrar força ou que ainda pensa nele mais do que aparenta. Essas interpretações funcionam como uma forma de tornar a realidade mais confortável. Porém, quando os sinais de que você realmente está bem começam a se repetir, fica cada vez mais difícil sustentar essas explicações. E é nesse momento que o ciúme passa a produzir um impacto muito mais profundo. Muitas pessoas pensam que o ciúme está relacionado apenas ao medo de perder alguém para outra pessoa. Mas no caso do narcisista, ele pode assumir formas mais complexas. O que incomoda não é apenas a possibilidade de você estar construindo novos vínculos. O que incomoda é perceber que sua vida continua avançando sem a presença dele. Durante muito tempo, talvez ele tenha ocupado um espaço importante na sua rotina, nas suas emoções e nos seus planos. Quando percebe que esse espaço já não é o mesmo, surge uma sensação difícil de ignorar. Isso acontece porque sua evolução se transforma em uma espécie de espelho. Ao observar você crescendo, aprendendo coisas novas, desenvolvendo novos relacionamentos ou simplesmente parecendo mais leve emocionalmente, o narcisista inevitavelmente faz comparações. Nem sempre essas comparações são conscientes.
Muitas vezes elas acontecem de forma automática. Ele olha para a sua realidade atual e, ao mesmo tempo, é levado a olhar para a própria realidade. E é justamente aí que o desconforto pode começar. Carl Jung falava sobre um mecanismo chamado projeção. Em termos simples, projeção acontece quando uma pessoa atribui aos outros questões que, na verdade, estão relacionadas a ela mesma. Em vez de olhar diretamente para certos sentimentos internos, ela os enxerga refletidos em outras pessoas. Esse conceito ajuda a entender por que a felicidade ou o crescimento de alguém pode gerar tanto incômodo em determinadas situações. Quando o narcisista vê você prosperando, não está observando apenas a sua vida. Ele também está sendo confrontado indiretamente com aspectos da própria vida que talvez prefira não analisar. Por exemplo, se você demonstra tranquilidade depois do término, ele pode começar a se perguntar por que ainda está tão preocupado com o que acontece entre vocês. Se você parece emocionalmente mais forte, ele pode ser levado a perceber inseguranças que normalmente tenta esconder. Se você constrói novos vínculos saudáveis, ele pode acabar se lembrando de conflitos e dificuldades presentes em seus próprios relacionamentos. Nenhuma dessas reflexões precisa acontecer de forma totalmente consciente para produzir efeitos emocionais. É por isso que, em muitos casos, o crescimento do ex-parceiro gera mais desconforto do que o sofrimento. Enquanto você está preso à dor do término, o narcisista ainda consegue interpretar a situação dentro de uma lógica familiar. Porém, quando você começa a florescer novamente, algo muda. Sua felicidade deixa de girar em torno da história que viveram juntos. Você passa a construir uma narrativa própria, e essa independência emocional pode ser muito mais difícil de aceitar do que a simples distância física. Outro aspecto importante é que o narcisista costuma gostar de manter certas conclusões sobre as pessoas que fizeram parte da sua vida. Ele cria imagens mentais sobre quem elas são, como reagem e qual papel ocupam em sua história. Quando você muda significativamente depois do término, essa imagem começa a perder força. Ele percebe que já não consegue defini-lo da mesma maneira. Você se torna mais difícil de prever, e quanto mais independente se torna, menos espaço existe para as interpretações que ele costumava fazer sobre você. Muitas vezes, o ciúme aparece justamente porque sua nova realidade contradiz expectativas antigas. Talvez ele acreditasse que você teria dificuldade em seguir em frente. Talvez imaginasse que continuaria emocionalmente ligado a ele por muito tempo. Talvez pensasse que ninguém ocuparia o espaço que ele ocupou. Quando a realidade mostra algo diferente, surge um choque entre expectativa e fato. E lidar com esse choque nem sempre é fácil. Existe também uma diferença importante entre perder alguém e perder a posição que ocupava na vida dessa pessoa. O narcisista ciumento frequentemente sente o peso dessa segunda situação. O problema não é apenas que o relacionamento acabou. O problema é perceber que ele já não ocupa o mesmo lugar emocional que ocupava antes. Ao observar sua vida avançando, ele percebe que você está criando novas referências, novas memórias e novas experiências. Aos poucos, ele deixa de ser o centro da história que imaginava continuar influenciando. Essa percepção pode gerar sentimentos contraditórios. Em alguns momentos, ele tenta minimizar suas conquistas. Em outros, sente curiosidade sobre cada novidade da sua vida. Às vezes parece indiferente. Em seguida, demonstra interesse inesperado. Essas oscilações acontecem porque existe uma luta interna entre aquilo que ele gostaria de acreditar e aquilo que está vendo acontecer. Quanto mais evidente se torna sua felicidade, mais difícil fica ignorar a realidade. Também é comum que o narcisista tente encontrar explicações que diminuam o impacto do seu crescimento. Pode acreditar que você está apenas aparentando felicidade. Pode imaginar que seus novos relacionamentos não são tão bons quanto parecem. Pode convencer a si mesmo de que tudo é passageiro. Essas interpretações funcionam como uma forma de reduzir o desconforto provocado pela comparação. Afinal, aceitar plenamente que você está bem sem ele
exige reconhecer algo que ele talvez não queira admitir. Carl Jung acreditava que o crescimento psicológico depende da capacidade de enfrentar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Esse princípio se torna especialmente importante aqui. O narcisista ciumento muitas vezes luta contra a realidade porque ela desafia certas ideias que construiu sobre si mesmo e sobre os outros. Sua felicidade deixa de ser apenas um fato externo. Ela se transforma em um lembrete constante de que as pessoas possuem seus próprios caminhos e que esses caminhos continuam mesmo quando ele já não faz parte deles. Com o tempo, esse conflito interno tende a produzir consequências. Afinal, observar alguém feliz sem sua presença não é uma experiência neutra para quem ainda está emocionalmente preso a determinadas comparações. Em algum momento, a tensão criada por esse processo começa a buscar uma saída. E é exatamente aí que surgem comportamentos que muitas pessoas não entendem à primeira vista. Porque depois de observar sua vida e sentir o impacto da sua evolução, o narcisista ciumento frequentemente sente a necessidade de fazer alguma coisa com tudo aquilo que está sentindo. Quando uma pessoa percebe que alguém importante seguiu em frente, ela pode reagir de várias formas. Algumas aceitam a situação, processam seus sentimentos e continuam suas próprias vidas. Outras têm mais dificuldade para lidar com essa realidade. No caso do narcisista ciumento, o problema geralmente não é apenas o término em si. O problema é aquilo que ele vê quando olha para você, depois do fim. Ele percebe que você continua construindo sua história, criando novos vínculos, alcançando novos objetivos e vivendo experiências das quais ele não faz mais parte. E quanto mais evidente isso se torna, maior pode ser a vontade de reagir de alguma forma. Uma das atitudes mais comuns é a tentativa de reaparecer de maneira inesperada. Muitas pessoas ficam surpresas quando alguém que parecia distante durante meses ou até anos surge novamente sem um motivo claro. Às vezes, é uma mensagem simples. Outras vezes, é um comentário casual ou uma interação aparentemente sem importância. Porém, por trás dessa atitude, pode existir uma necessidade muito específica: verificar se ainda existe espaço para ele na sua vida. Não necessariamente para reconstruir a relação, mas para descobrir se continua ocupando algum lugar emocional dentro de você. Esse comportamento acontece porque a dúvida costuma ser desconfortável. Enquanto ele não sabe exatamente como você se sente, ainda pode imaginar diferentes cenários. Mas quando vê sua vida avançando, surge uma necessidade de obter informações mais concretas. O contato passa a funcionar como uma forma de testar a realidade. Sua reação se torna mais importante do que a conversa em si. Dependendo da forma como você responde, ele começa a tirar conclusões sobre o espaço que ainda ocupa ou deixou de ocupar. Outra atitude bastante comum é a necessidade de demonstrar que também está bem. Em muitos casos, o narcisista ciumento passa a exibir conquistas, relacionamentos, viagens ou mudanças positivas na própria vida com uma intensidade maior do que antes. Isso não significa que essas coisas sejam falsas. Muitas podem ser reais. O ponto importante é entender a motivação por trás da exposição. Quando alguém sente necessidade constante de mostrar que está feliz, pode estar tentando convencer, não apenas os outros, mas também a si mesmo, de que continua em uma posição favorável. Esse comportamento está diretamente ligado à comparação. Como vimos anteriormente, o crescimento de uma pessoa pode servir como um espelho para a outra. Quando o narcisista vê você prosperando, ele pode sentir a necessidade de apresentar uma imagem igualmente positiva. Dessa forma, tenta equilibrar internamente aquilo que está observando. Em vez de lidar diretamente com o desconforto provocado pela comparação, ele procura produzir evidências de que sua própria vida também está seguindo um caminho admirável. Em alguns casos, surge também uma postura competitiva. O relacionamento acabou, mas a comparação continua. O narcisista passa a observar quem parece mais feliz, quem está evoluindo mais rapidamente ou quem aparenta estar vivendo melhor. O problema é que relacionamentos não deveriam funcionar como competições.
Porém, quando o ciúme e a comparação entram em cena, algumas pessoas começam a enxergar a situação exatamente dessa forma. Em vez de aceitar que cada um está construindo sua própria trajetória, passam a medir constantemente os resultados de ambos os lados. Outra reação possível é a crítica disfarçada. Quando não consegue ignorar seu crescimento, o narcisista pode tentar diminuir o valor daquilo que está acontecendo. Pode fazer comentários sutis, levantar dúvidas ou minimizar suas conquistas. À primeira vista, essas atitudes parecem pequenas, porém, muitas vezes, possuem uma função psicológica importante. Ao reduzir a importância do que você conquistou, ele tenta reduzir também o impacto emocional que essas conquistas produzem dentro dele. Existe ainda uma situação bastante comum que muitas pessoas não entendem imediatamente. O narcisista pode demonstrar curiosidade constante sobre sua vida, mas sem se aproximar de forma direta. Ele continua acompanhando, continua observando e continua tentando obter informações. Isso acontece porque existe uma diferença entre querer saber e querer se envolver. Em alguns casos, ele não deseja necessariamente reconstruir uma conexão. O que deseja é aliviar a inquietação provocada pelo fato de não saber exatamente o que está acontecendo com você. Também é possível que ele tente provocar algum tipo de reação emocional. Não estamos falando necessariamente de grandes gestos ou atitudes dramáticas. Muitas vezes, essas tentativas acontecem de forma discreta. O objetivo é simples: verificar se ainda consegue despertar emoções. Se você reage com intensidade, ele recebe um sinal de que ainda possui algum impacto. E para alguém que está lidando com o desconforto de ver você seguindo em frente, esse tipo de confirmação pode parecer importante. O interessante é que muitas dessas atitudes revelam mais sobre o estado emocional dele do que sobre você. Pessoas emocionalmente resolvidas geralmente não sentem necessidade de acompanhar constantemente a vida de um ex-parceiro, competir com sua felicidade ou testar repetidamente sua importância. Quando esses comportamentos aparecem de forma insistente, eles costumam indicar a existência de questões internas que ainda não foram bem resolvidas. Carl Jung acreditava que o crescimento psicológico acontece quando uma pessoa deixa de lutar contra certas realidades e começa a compreendê-las. No caso do narcisista ciumento, uma das realidades mais difíceis de aceitar é que os outros possuem uma vida própria. Eles mudam, crescem, criam novos caminhos e desenvolvem novas conexões. Não permanecem presos ao papel que alguém lhes atribuiu no passado. Quanto mais ele resiste a essa verdade, maior tende a ser o desconforto que sente ao observar sua evolução. Por isso, algumas atitudes podem parecer contraditórias. Em um momento, ele demonstra indiferença. Em outro, busca informações sobre você. Às vezes parece ter seguido em frente completamente. Depois surge novamente de maneira inesperada. Essas oscilações não acontecem porque você está enviando sinais confusos. Muitas vezes, elas refletem o conflito interno de alguém que ainda está tentando lidar com a realidade de que sua presença já não ocupa o mesmo lugar na vida de outra pessoa. Com o passar do tempo, existe uma diferença importante entre quem continua preso à comparação e quem escolhe seguir em frente de verdade. Quem permanece comparando, vive olhando para a trajetória do outro. Quem segue em frente, direciona a atenção para a própria vida. E é justamente essa diferença que explica por que algumas pessoas conseguem encontrar paz depois do término, enquanto outras continuam emocionalmente presas ao passado durante muito mais tempo. No final das contas, o ciúme do narcisista que não está mais com você muitas vezes fala menos sobre amor e mais sobre a dificuldade de aceitar mudanças que ele não pode controlar. Fala sobre comparação, sobre expectativas que não se confirmaram e sobre o desconforto de perceber que alguém continuou sua jornada sem depender da sua presença. E quanto mais você constrói uma vida autêntica, baseada nos seus próprios valores e objetivos, menos influência essas reações tendem a ter sobre você. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários.
E agora, assista ao vídeo que está aparecendo na tela, porque ele vai ajudar você a entender ainda mais sobre essas dinâmicas psicológicas e emocionais.